Neemias, capítulo de número 2, será a meditação nossa hoje. São 20 versículos, nós iremos ler o capítulo, tentarei expor todo ele, e que Deus nos ajude. Amém? Os irmãos encontraram? Neemias, capítulo de número 2 hoje, nos diz assim a palavra de Deus. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito.
nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar. Pai amado e querido, é com muita alegria que nos achegamos ao trono da Tua graça. Alegres porque outrora não podíamos fazer isso, mas por meio de Jesus Cristo temos livre acesso ao Teu trono. E podemos nos achegar confiantemente, com liberdade, em Tua presença. E assim, ó Deus, nos apresentamos ao Senhor neste momento, com os corações contritos e quebrantados, reconhecedores, ó Deus, da nossa necessidade da intervenção do Teu Espírito sobre o nosso intelecto e sobre o nosso coração. Deus, fala conosco nesta noite, que a Tua palavra fale conosco, que haja edificação no meio do Teu povo. Abençoa todos quanto nos assiste também neste momento pela internet. Que a Tua graça, Deus, os alcance. Que a Tua graça poderosa também fale poderosamente aos seus corações. E assim, Deus bendito, nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós aprendemos no domingo passado que Deus tem um chamado para cada um de nós. E a razão de Deus não nos levar subitamente ao nos salvar é porque Ele deseja nos usar aqui nessa terra. Portanto, é de suma importância nós estarmos atentos quanto às expectativas de Deus em relação às nossas vidas aqui na terra, para que não venhamos a viver alienados quanto aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Saber disso nos conduz a várias aplicações práticas, como por exemplo, nós não podemos, em hipótese nenhuma, encarar as nossas vidas como sendo meramente a realização diária das nossas atribuições básicas, como acordar, tomar café, ir à escola, trabalhar, cuidar de casa, dormir e outras coisas. Não podemos achar que a nossa vida se resume a isso. Pode ter certeza, meus irmãos, Deus espera, Deus tem muito mais expectativa para as nossas vidas do que isso. Se temos convicção de que nossa vida é dirigida por Deus, então nós devemos crer que o lugar onde nós estamos hoje, realizando o que fazemos, é o lugar que Deus quer agir usando as nossas vidas. E a única coisa que precisamos fazer, e certamente é o que Deus espera, é que digamos: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. O resumo principal da nossa pregação passada, do capítulo 1, é que se desejamos ser usados como Neemias foi, é necessário nós praticarmos uma característica que é marca visível de todo o cristão. Qual foi a marca que nós aprendemos na pregação passada? Começa com a letra C. Compaixão. Compaixão. Nós aprendemos no domingo passado, no capítulo 1 de Neemias, que se nós desejamos ser usados por Deus como Neemias, é necessário nós praticarmos a compaixão. É necessário, meus irmãos, nós vivermos uma vida onde nós encaramos a vida além da nossa própria miséria. A partir do momento em que os nossos olhos pararem de contemplar somente a nossa miséria e que os nossos olhos olharem para a nossa volta, nós veremos a quantidade de pessoas que vivem em um estado de miséria muito maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. Então, se nós desejamos ser usados por Deus, é preciso haver nos nossos corações compaixão. E essa é uma marca visível de todo o cristão. E assim como a compaixão é uma marca visível de todo cristão, assim como a compaixão é característica essencial para nós fazermos diferença neste mundo, hoje eu quero apresentar uma segunda característica mais
do que essencial. Sabe qual é? A fé. A fé, sem dúvidas, é um elemento essencial se nós desejamos fazer diferença no mundo em que vivemos. Essa, sem dúvidas, é uma marca distinta de todo cristão, a fé. O autor de Hebreus nos diz que sem ela é impossível nós o quê? Agradarmos a Deus. A fé, meus irmãos, é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Ela é tão certa e segura que alguém pode apostar a sua vida sem receios. Porque a palavra de Deus nos promete que tudo é possível ao que crê. Jesus afirmou que a fé viva, ela é capaz, inclusive, de mover montanhas. Vejamos como a fé foi essencial para o sucesso e a realização de Neemias. Sem dúvidas, sem ela, Neemias não teria tido êxito algum. Gostaria que a Luana, por favor, colocasse aí pronto. Nós vamos trabalhar sobre fé nesta noite como uma característica essencial para que possamos fazer diferença neste mundo. E a primeira característica da fé de Neemias é que Neemias teve fé para esperar. A grande razão, muitas vezes, de nós nos angustiarmos, de não sabermos esperar, é porque nos falta fé. Nós vamos aprender nesta noite que Neemias teve fé para esperar. O capítulo 1, ele encerra no versículo 11, eu não sei se os irmãos lembram, mas Neemias tinha feito uma oração a Deus, irmãos lembram? E a oração que Neemias fez, e se você ler o versículo 11 do capítulo 1, que é o final do capítulo 1 para entrar no capítulo 2, o capítulo 1 encerra com Neemias orando a Deus, pedindo a Deus algo. Quem lembra? Ele pede a Deus algo. Neemias pede ao Senhor que lhe conceda graça para conseguir falar com o rei, pois este certamente poderia intervir na situação de miséria que Jerusalém vivia. Os irmãos lembram o que foi que aconteceu no capítulo 1? Neemias foi informado de que Jerusalém estava em miséria, a cidade estava destruída. E quando ele soube disso, seu coração se compadeceu, e ele chorou, e ele lamentou, e ele orou a Deus, pedindo ao Senhor que lhe concedesse graça para que ele pudesse falar com o rei, para que o rei intervisse, para que essa situação de Jerusalém fosse revertida. Então, o capítulo 1 encerra com Neemias orando e pedindo a Deus que lhe conceda a graça de falar com o rei. O capítulo 2 começa dizendo a seguinte coisa: no mês de Nisan. Perceba que o que acontece no capítulo 2, ele tem um espaço de tempo entre o que ocorre no capítulo 1. Vejamos o versículo 1 do capítulo 1, para a gente ver quando foi que aconteceu o episódio do capítulo 1, para que a gente veja quando foi que aconteceu o episódio do capítulo 2. No capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de quê? Quisleu. No capítulo 2 diz que o mês era de Nisan. Ou seja, o que acontece no capítulo 1, Quisleu, era como se fosse equivalente ao nosso mês de novembro. E o capítulo 2, o mês de Nisan, é o equivalente ao nosso mês de abril. Então, de novembro para abril, são quantos meses? Ou seja, Neemias orou e aguardou em Deus 4 a 5 meses aproximadamente para agir. Neemias teve fé para esperar de 4 a 5 meses para que Deus lhe concedesse a oportunidade que ele tinha pedido a Deus, que Deus lhe concedesse graça para ele falar com o rei. Neemias esperou
pacientemente a orientação do Senhor. Mas aí, aqueles que são um pouco precipitados podem dizer, mas será que ele estava sofrendo? Porque uma coisa é você esperar, outra coisa é você esperar quando você está sofrendo. Será que Neemias não estava sofrendo? Não há dúvidas de que Neemias esperou sofrendo. Se não, vejamos. Capítulo 1 aí do capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, 20º rei do Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para lhe oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera o quê? Triste diante dele. Triste diante dele. Veja o versículo 3. Ele vai dizer, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Perceba, Neemias estava triste. Ele estava tão triste de uma maneira que o texto vai dizer que antes ele nunca estivera triste desse jeito diante do rei. Sim, Neemias estava profundamente triste. E a sua tristeza era tão grande que ele não estava conseguindo ocultá-la. Porque às vezes, dependendo do nível de tristeza, a gente às vezes consegue camuflar. Às vezes as pessoas olham para a gente mete um sorriso, mas só Deus sabe como é que está aqui por dentro. Mas às vezes a tristeza é tão grande que até sorrindo você produz tristeza. O seu sorriso é de tristeza. Era essa a situação de Neemias. Ele estava tão triste como nunca ele estivera antes. De tal maneira que quando o rei olhou para ele, viu no seu rosto a tristeza estampada. Neemias estava triste. Mas ele soube esperar em Deus. Neemias estava triste, mas soube esperar em Deus. Fé e oração é o segredo para não agirmos movidos pela emoção. Neemias estava triste. E ele poderia, muito menos no outro dia, diante de tanta tristeza, assim que tivesse visto o rei, já ter logo pedido a ele. Neemias certamente via o rei todos os dias. Certamente Neemias viu o rei todos os dias. Mas ele esperou 4 meses até ter a certeza que aquele era o momento de Deus para a sua vida. Fé e oração é o segredo para não agirmos movidos pela emoção. Amados, a verdadeira fé em Deus traz ao nosso coração uma tranquilidade que nos impede de nos precipitarmos e de tentarmos fazer com as próprias forças aquilo que só Deus pode realizar. Irmãos, devemos saber não apenas quando chorar, lamentar, jejuar e orar, mas também quando esperar. Eclesiastes, capítulo de número 3, vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo para orar, há tempo para chorar, há tempo para lamentar, há tempo para jejuar e há tempo para agir. Há tempo para todas as coisas. E o segredo de nós conseguirmos controlar as nossas emoções e não sermos precipitados, agirmos antes do tempo, é fé e oração. Fé e oração. Então, Neemias teve fé para o quê? Para esperar. Eu não sei quais são as lutas. Queria água. Pega água para mim, por favor. Neemias teve fé para esperar. Eu não sei qual é o seu contexto hoje de vida. Não sei quais são as lutas que você tem passado. E às vezes quando a gente está quando a gente está muito envolvido emocionalmente, abalado por questões, muitas vezes nós somos precipitados. Às vezes quando a tristeza toma conta de nós, ou se essa tristeza vier acompanhada de chateação, de raiva, a gente é muito precipitado e às vezes a gente já quer sair logo falando e resolvendo as coisas. Não é bem assim. A gente precisa aprender a orar e muitas vezes esperar. Vai requerer de nós fé para esperar.
Fé para esperar. Segunda característica, passe aí, Luana, por favor. Neemias teve fé para agir. Há um momento de esperar e há um momento de colocar a mão na massa. Há um momento de agir, há um momento de esperar e há um momento de agir. Neemias soube esperar o tempo que era preciso, mas também Neemias soube aproveitar a oportunidade, o momento de colocar a mão na massa, o momento de agir. Quando esperamos no Senhor em oração, nós não estamos perdendo tempo. Na verdade, nós estamos investindo o nosso tempo. Deus, na verdade, está nos preparando e arranjando as circunstâncias ao nosso redor para que seus propósitos sejam cumpridos. Porém, quando chegar a hora certa de agir pela fé, nós não devemos de modo algum protelar. Porque enquanto a gente ora, enquanto a gente espera com fé, Deus vai trabalhando, Deus vai arranjando as circunstâncias. E quando chegar o momento, não é mais um momento de esperar, não é mais um momento de protelar, é um momento de agir. Há momento para esperar e há um momento para agir. Neemias teve fé para agir. Obrigado, Gabriel. Neemias teve fé para agir, mesmo as circunstâncias dizendo que não. Isso é fé. Se não, vejamos versículos 1 e 2. Mais uma vez, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. No mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Neemias teve fé para agir, mesmo as circunstâncias dizendo que não. Por que que as circunstâncias diziam a Neemias que não era o momento dele agir? Pelo que ele disse no versículo 2, então temi sobremaneira. Já pensou? Você triste e ficar com medo de que alguém saiba que você está triste? Meu Deus, que mundo é esse? Você não pode nem chorar. Você não pode nem ficar triste. Já imaginou isso? Essa era a situação de Neemias. O texto diz que ele temeu sobremaneira, de uma maneira elevada. Ele ficou apavorado quando o rei percebeu que ele estava triste. Ou seja, Neemias ficou com medo de ter a sua vida ceifada. E eu falei isso no capítulo 1, no sermão passado. O contexto era esse. O copeiro não estava ali para entristecer o rei. Não era papel dele fazer isso. Se o rei olhasse para a vida do copeiro e não se agradasse dele, o rei poderia a qualquer momento dizer: leva para matar, ele está me entristecendo. A tristeza dele está me abalando. Eu quero me alegrar. Canta para mim, canta música para mim. Essa era a realidade. E por isso que Neemias, ele temeu sobremaneira. Porque o rei podia olhar para ele e dizer: eu não quero ninguém triste aqui não, tira esse homem daqui, mata ele. Neemias sabia que isso poderia acontecer. E por isso ele temeu sobremaneira. Porque ele sabia que o rei poderia tirar a sua vida. Então perceba, a circunstância não era favorável. Então o que levou Neemias diante de uma circunstância que não era favorável, meter a mão na massa e agir? A fé. Neemias estava o quê? Orando. Certamente ele olhou, mesmo as circunstâncias dizendo que não, mas ele sentiu: esse é o momento para me agir. Fé nos leva a agir, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Isso é fé. Agir sempre quando as circunstâncias dizem que sim, isso não é fé. Fé
é muitas vezes você agir mesmo quando as circunstâncias dizem que não. E o texto vai dizer, no versículo 4, que o rei perguntou a Neemias dizendo: que me pedes agora? Olha o versículo 4. Disse-me o rei, quando viu ele daquele jeito: que me pedes agora? Foi essa a pergunta do rei para Neemias. Irmãos, Neemias estava diante de uma oportunidade incrível. Lembre-se, Neemias estava orando a Deus, pedindo a Deus o quê? Uma oportunidade. Então, quando o rei disse: o que me pedes agora? Neemias estava diante de uma oportunidade incrível. Essa pergunta do rei, sem dúvidas, era a porta aberta por Deus diante de Neemias. E aí a questão é: já pensou se nesse momento, quando o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Ele tivesse dito: vixe, sei não, ó rei, espera aí que eu vou pensar e depois eu te falo. Já pensou se ele tivesse dito isso? Isso nos remete a pensar que enquanto Neemias orava a Deus, aguardando a porta se abrir, ele fez corretamente a sua parte. Ele estava pronto, preparado para entrar com propriedade diante da porta que Deus iria lhe abrir. Os versículos de números 5 a 8 nos prova isso. Vamos ler. Quando o rei perguntou, ele não gaguejou. Ele disse: peraí, eu não sei. Vamos ver o que foi que ele disse. Versículos 5 a 8. Ele disse: então orei ao Deus dos céus, coisa que ele já estava fazendo durante quanto tempo? 5 meses, 4, 5 meses. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Aí ele: eu não sei. Quando voltará? Eu também não sei. Aprova ao rei me enviar. E marquei certo prazo. Quando o rei perguntou, ele disse: eu vou e tal, e volto em tanto tempo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, porque ele sabia que o percurso era perigoso. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Para o quê? Para as vigas das portas da cidadela do templo que estava destruída, para os muros da cidade que estavam derribados, para a casa em que eu vou ficar lá alojado. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quando a porta abriu, cadê? Não. Quantas oportunidades nós não perdemos? Porque quando a porta se abriu, nós não estávamos prontos. Ora, meus irmãos, orar não é cruzar os braços, mas se preparar em função daquilo que se ora. Esperar é sempre encaminhar em direção do que se espera. Se você ora e espera por algo, haja em função disso, se prepare para quando chegar o momento, você esteja pronto. Deus tem chamado para cada um de nós. Ele quer nos usar. Mas a questão é, estamos nos preparando para quando a hora chegar? Coisa ruim, meus irmãos, é ver as oportunidades desvanecerem em nossas mãos, porque elas não estavam prontas para agarrar as oportunidades. Elas não estavam firmes para isso. Neemias agarrou com muita propriedade. E não porque as suas mãos fossem fortes em si mesmas, ou porque as mãos do rei poderiam lhe conferir alguma coisa. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque a boa mão de Deus estava com ele. Veja o versículo 8, a parte B. E o rei mas deu. Por quê? Porque a boa mão de Deus era com ele.
a boa mão de Deus era com ele. Amados, que verdade preciosa para as nossas vidas. Antes de enviar seus discípulos, Jesus lhes deu a autoridade de que eles precisavam para realizar a obra. Quando nós nos apresentamos para o serviço do Senhor, coisa boa é saber que nós temos o respaldo de toda a autoridade que nos foi dada pelo Senhor dos céus e na terra, de modo que nós não precisamos temer. Por isso, o mais importante é irmos onde Deus nos enviar e realizarmos a obra para a qual Ele tem nos chamado, sabendo aquele que nos chamou. Se o Senhor nos chamou, se o Senhor nos tem direcionado, que coisa boa é saber que a boa mão de Deus vai estar conosco. Meus irmãos, Deus gosta de trabalhar em conjunto conosco. Deus gosta de trabalhar em conjunto conosco. É Deus trabalhando e nós operando em função da nossa fé. Orar não é cruzar os braços, esperar não é ficar parado, mas é se preparar para quando Deus abrir a porta, a gente está pronto, fazer a nossa parte. Se a ausência de fé, meus irmãos, não agrada a Deus, a presença dela certamente atrai o seu favor. Há um provérbio popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Tenha fé. Tudo é possível ao que crê. Amém? Antes de prosseguir, eu quero rapidamente me direcionar a você que anda com a fé um pouco esmorecida. Diante dessa história, eu particularmente me sinto muito encorajado a buscar a Deus. E eu quero também, diante dessa história, encorajar você. E sabe por quê? Eu quero que você rapidamente comigo perceba um contraste entre o trono terreno e o trono da graça no céu. Vejamos Neemias. Neemias, ele teve de esperar. Neemias teve de esperar por um convite do rei para dividir o seu fardo com alguém. Isso foi Neemias. Agora, nós, meus irmãos, podemos nos achegar ao trono da graça a qualquer momento e apresentar a Deus quaisquer que sejam das nossas necessidades. O rei viu a tristeza no rosto de Neemias, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele não somente conhece os nossos pesares, mas também os sente conosco. As pessoas se aproximavam do rei da Pérsia. Quando eles se aproximavam, eles precisavam ter muito cuidado, como nós vimos, para não contrariá-lo, porque eles poderiam morrer. Mas o povo de Deus pode se apresentar a Deus e pode apresentar a Deus tudo o que está em seu coração sem medo. Nós podemos chegar diante de Deus chorando, nós podemos chegar de Deus só os cacos, que mesmo assim Ele vai nos receber de braços abertos. Que verdade maravilhosa, irmãos. Que verdade maravilhosa. Portanto, tenha fé em Deus. Nunca nós podemos saber como é que vai estar o humor das pessoas, mas nós podemos estar sempre certos de que Deus nos receberá com amor e de braços abertos. Portanto, tenha fé em Deus. Assim disse Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Tenha fé, creia em Deus, tenha fé em Deus. Então, Neemias teve fé primeiro para o quê? Para esperar. Depois, Neemias teve fé para quê? Para agir. E em terceiro, Neemias teve fé para perseverar. Nós aprendemos hoje pela manhã, em nossa escola bíblica dominical, que a perseverança, ela é uma marca distinta de todo o cristão. Se Deus nos chamou, se Ele nos deu autoridade,
E se a sua boa mão está conosco, a pergunta a se fazer é: por que desistir diante dos obstáculos e não perseverar? Me responda. Se Deus nos chamou, se Ele nos deu autoridade, se a sua boa mão está conosco, por que desistir diante dos obstáculos e não perseverar? Irmãos, aprenda uma coisa. Tudo que você intentar fazer nesta vida terá barreiras e dificuldades a serem superadas. Vai ter sempre alguém que vai se levantar tentando impedir as suas realizações. Vejamos o caso de Neemias, versículo 10. Lembrem-se, Neemias pediu ao rei que o rei lhe ajudasse a que ele voltasse para a sua cidade para ajudar o seu povo, porque o seu povo estava em miséria. Versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate. Disto o que eles ficaram sabendo? Que Neemias estava querendo ajudar o seu povo. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Tem sempre alguém que ele vai desagradar quando você quer ajudar alguém. Vai ter sempre alguém insatisfeito quando você quer promover o bem. O coração das pessoas são más por natureza. E essa é a razão das pessoas se incomodarem quando a gente quer promover o bem. E é por isso que sempre surgem forças diabólicas, malignas, pessoas para tentar nos impedir de fazer o bem. Mesmo você, muitas vezes, querendo pregar o evangelho para alguém, vai ter sempre aquele enviado do capeta para tentar lhe atrapalhar, não é assim? Mesmo você querendo fazer o bem, vai ter sempre alguém que vai querer tentar impedir. Veja o versículo 19, depois do que foi que eles disseram. Esses mesmos camaradas. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, eles zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que vocês estão fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Vai ter sempre alguém para atrapalhar, para zombar de nós, para nos desprezar. Para alguém vai dizer: não faz nada disso não, isso aí que está fazendo. Vai ter sempre alguém para querer lhe desmotivar diante daquilo que você impõe ou intenta a fazer. Então aprenda isso. Tudo que você intentar fazer nesta vida, você vai enfrentar barreiras e dificuldades. E você precisa superá-las. Por isso que eu coloquei aí um homem pulando, porque a nossa vida é assim. Vai ter sempre obstáculos a pular. Vai ter sempre situações que vão querer impedir você de realizar alguma coisa. E você precisa ter fé para pular, para prosseguir, para não desistir, para não parar, para continuar. Muita gente, meus irmãos, ganha com o povo na miséria. Esse é o objetivo do maligno. Essa é a razão do mundo estar assim. Veja os governantes, o mundo que a gente vive, não quer tirar o povo da miséria. Por quê? Porque é uma maneira de controlar as pessoas. O mundo jaz do maligno. E a Bíblia diz que a humanidade vive numa miséria espiritual. Está todo mundo morto nos seus delitos e pecados. Todo mundo os cegos foram cegados pelo Deus deste século. E é por isso que ele se enfurece quando a igreja de Deus se levanta para proclamar o evangelho com o objetivo de tirar o povo da miséria espiritual. E é por isso que ele é nosso adversário. Muita gente ganha quando o povo está na miséria. E é por isso que sempre se levanta para que o bem não seja promovido. Veja como é que as coisas hoje. Veja como é que são as coisas hoje. Se você quer realizar alguma coisa boa, o governo não ajuda. Agora, se você quer, meu irmão, promover uma coisa de moralidade, no instante o governo ajuda.
Quando você quer fazer uma coisa boa, não chega ninguém para ajudar. Mas agora, quando a coisa é para corromper o coração do povo, aí, meus irmãos, o governo ajuda, a Lei Rouanet existe para promover exposição de homem nu. Agora, cadê a Lei Rouanet para promover coisas boas, programas bons, de ações sociais que ajudam as pessoas? Isso não tem. É uma dificuldade tremenda. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Muita gente ganha quando o povo está na miséria, inclusive o maligno. Por isso nós precisamos ter muita cautela em anunciar os nossos intentos, pois o maligno, ele sonda e quer atrapalhar a ação de Deus usando as nossas vidas. Vejamos como Neemias foi cauteloso diante daquilo que ele intentava fazer. Vamos ver a partir do verso 11. Veja como Neemias foi cauteloso. Cheguei a Jerusalém. Lembre-se que ele foi com um objetivo. Qual era o objetivo que ele foi a Jerusalém? Ajudar o povo. Ele chegou a Jerusalém, onde ele passou 3 dias. Olha a atitude dele. Então, uma noite eu me levantei, e uns poucos homens comigo. Eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração. O que foi que Deus pôs no coração dele? Ajudar o povo. Então ele não declarou a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E de noite eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Perceba como Neemias foi cauteloso. Como ele sabe que sempre surge um enviado do maligno para atrapalhar a obra de Deus, ele foi cauteloso. Ele não saiu, ele não chegou divulgando o que ele fez, porque ele sabia que as pessoas iam se levantar contra. Ele foi cauteloso. Ele primeiro sondou, ele analisou, ele verificou. E quando ele viu a melhor oportunidade, ele então chegou para realizar. Muitas vezes, irmãos, é assim que precisamos fazer. Quando Deus fala coisa aos nossos corações, a gente primeiro coloca diante de Deus em oração. Aquelas orações silenciosas, aquelas orações que você não pronuncia palavra de som audível algum. Você fala com Deus só na sua mente. Coisas que só você e Deus sabe. E depois você compartilha com pessoas que você sabe que de fato vão lhe ajudar para aquilo. E quando você perceber que a coisa já está encaminhada, de que Deus já tem aberto as portas, é aí que você vai com ousadia. Sabendo que sempre surgem pessoas, enviadas muitas vezes do maligno, para atrapalhar a obra. Qual deve ser a nossa reação diante daqueles que se levantam contra nós? Bater boca? Esculhambar? Pagar na mesma moeda? Qual deve ser a nossa postura com aqueles que se levantam contra nós? Vai dizer para trás de mim, Satanás? O que é que você deve dizer? Às vezes dá vontade de dizer, né? Vejamos qual foi a postura de Neemias. Versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Perseverar. Diante daquelas palavras, Neemias poderia ter se desestimulado e poderia ter desistido. Mas Neemias perseverou.
mesmo diante das palavras negativas que surgiram, mesmo diante das acusações falsas, vocês na verdade querem destronar o rei. Vocês estão aí com o negócio de bonzinho, mas na verdade vocês querem ser rei. Porque muitas vezes é assim, né? A gente quando ajuda alguém, o pessoal diz, quer se candidatar, né? Não. Eles acusaram Neemias disso, vocês querem destronar o rei, vocês querem ser rei, né? Mas Neemias não deu ouvidos àquilo. Ele perseverou naquilo que Deus tinha falado no coração dele. Perseverar é o caminho, meus irmãos. Nós precisamos descansar na convicção de que a boa mão de Deus está conosco e que, portanto, nos dará êxito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para nos guardar e nos conduzir até o final, irmãos. Até o final. Persevere. Então, nós já vimos que Neemias teve fé primeiro para quê? Para esperar. Depois Neemias teve fé para? Depois ele teve fé para? E por último, Neemias teve fé para encorajar outras pessoas. Nós aprendemos desde o sermão passado que Deus tem chamado para cada um de nós. Enquanto o maligno se levanta usando pessoas para impedir outras pessoas de saírem da sua condição de estado de miséria, Deus nos levanta para nós sermos agentes encorajadores. Vou repetir. Enquanto o maligno se levanta e muitas vezes usando pessoas para impedir outras pessoas de saírem da sua condição de estado de miséria, Deus nos levanta, nos chama para sermos agentes encorajadores. Nós vivemos em um mundo de miséria em todos os aspectos, social, moral, intelectual, espiritual. E Deus nos chama para sermos aqueles que levarão palavras de esperança e de direção. A grande verdade, meus irmãos, é que existe muita gente que está esperando apenas um empurrão nosso. E Deus quer nos usar. Vejamos como Deus usou Neemias, verso 17 e 18. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Depois disso que ele disse, o que foi que aconteceu? Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha como as palavras de Neemias foram encorajadoras. Pessoas que estavam vivendo em misérias, pessoas que estavam ali há muito tempo, já sem esperança, sem ânimo algum. Como foi preciso Deus enviar Neemias para que Neemias chegasse para eles e dissessem: meus amigos, percebam a situação em que vocês estão. Olhem a miséria à sua volta. Olhem o opróbrio que nós estamos passando. Vamos lá, vamos mudar essa situação. Ergam-se. E depois das palavras de encorajamento de Neemias, o texto diz que as pessoas fortaleceram as suas mãos para mudar a situação em que elas estavam. Deus quer nos usar, irmãos. Nós conhecemos tantas pessoas que vivem não só no contexto de miséria social, mas de miséria espiritual, padecendo nos seus pecados. E como é importante nós chegarmos para elas e dizer: olha, como o texto vai dizer, no versículo 18, Neemias vai dizer assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Ele fala sobre o seu testemunho pessoal. Como é importante Deus nos usar e chegar para aqueles que estão em miséria espiritual e dizer: olha, meu irmão, a saída para você. Porque outrora eu também estava perdido. Outrora eu também estava perdido nos meus delitos e pecados. Outrora eu também estava afligido pela miséria espiritual.
Mas Deus mudou a minha história e pode mudar a tua história. Se anime no Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo, confia nele, entrega a tua vida para Ele, que o mais Ele fará. Nós temos essa palavra de esperança. E nós somos a prova viva disso. Porque o mundo vai olhar para as pessoas e vai dizer, é isso mesmo, continua. Nós já fomos do mundo e sabemos como é que é. O camarada, quando é errado, existem várias pessoas que ficam incentivando ele a isso. Ele briga com a sua esposa e o que ele vai ouvir é isso e separa mesmo, é isso mesmo. Depois tu arruma outra. As pessoas que estão perdidas na sua vida, e ele diz, rapaz, eu estou pensando em mudar a minha vida, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Que é isso, cara? Que besteira é essa? Que tolice é essa? É esses conselhos que eles vão ouvir no mundo, porque o mundo deseja que as pessoas permaneçam no seu opróbrio. O mundo deseja que as pessoas permaneçam na sua miséria. Mas nós somos o testemunho vivo disso, do poder transformador de Deus na nossa vida, que nos arrancou da miséria em que estávamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. E Deus quer nos usar, irmãos, para encorajar outros, para dar esperança para outros, para dar direção para outros. Igreja, Deus tem chamado para nós e quer nos usar. O que precisamos para sermos bem-sucedidos é de fé. Neemias teve fé primeiro para quê? Para esperar. Depois ele teve fé para quê? Agir. Depois para quê? E por último, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Em contrapartida, tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos orar. Tenha fé para esperar. Não sei quais são as lutas, os dilemas da sua vida. Não sei quais são as lutas e os dilemas da vida que você tem passado. Mas tenha fé para esperar. Ore a Deus. Espere no Senhor. E certamente o tempo de agir virá. E se você está vivendo um momento em que Deus tem aberto as portas, se você está preparado, haja. E se você não ainda está preparado, busque se preparar. Peça direção a Deus. Talvez você esteja pensando em desistir. A pressão está grande. As palavras negativas à sua volta. Pessoas que têm se levantado contra a sua caminhada, não desista. O Senhor pode nos levar a lugares bem mais distantes do que você pode imaginar. O Senhor pode nos ajudar a saltar os obstáculos que a vida nos apresenta. Não desista. Se a boa mão de Deus é com você, não tem por que desistir. Persevere. E saiba, a partir do momento em que você olhar à sua volta, você verá que existem muitas outras pessoas em estado de miséria maior do que a sua. E Deus quer lhe usar para encorajá-las. Deus quer lhe usar para levar esperança e direção aos que estão em miséria espiritual. A única coisa que Deus quer lhe ouvir dizer é: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Tenha fé. Tudo é possível ao que crê. Ore comigo. Deus bendito. Pai, é com fé que nos chegamos ao Senhor. Pois sabemos que a fé é a certeza das coisas que não se pode ver, mas a convicção delas, Deus. Embora os nossos olhos humanos não consigamos contemplar o Senhor, mas pelos olhos da fé sabemos que o Senhor é verdadeiro e real. Pois o Senhor nos tirou do opróbrio em que vivíamos, o Senhor nos removeu da miséria espiritual que estávamos,
O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos a manifestação viva, Deus, do teu poder. Pai, nos dê fé e nos usa, Deus, para impactarmos o mundo que vivemos. Pai, no mundo imediatista, no mundo de fast food, no mundo onde a ansiedade toma conta dos corações que não sabem aguardar, nos dê fé, Deus, para esperar no Senhor. E que o nosso coração se encontre tranquilo, Pai, na Tua presença. Em saber que enquanto esperamos, o Senhor prepara terreno para que possamos agir. E nos dê direção a Deus para que venhamos nos preparar. Para o momento em que o Senhor abrir a porta, possamos estar prontos, Senhor, para ser usados por Ti. Nos dê fé, Deus, para agir, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Pois vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nos dê fé, Deus, para perseverar. Não permita, ó Deus, com que o maligno tenha êxito, nos fazendo desistir daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nos proteja, ó Deus, das acusações, dos falatórios, das injúrias, das perseguições. Mantenha os nossos pés, Senhor, firmes no Senhor. Que os nossos olhos estejam firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que possamos ter convicção plena, Senhor, em quem temos crido. Que o Senhor é poderoso para nos guardar e para completar a obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Que haja triunfo, ó Deus, no final da caminhada, pois sabemos que nos aguarda a coroa da vida. Nos dê fé, Deus, para sermos agentes encorajadores em um mundo que não há mais esperança. No mundo, ó Deus, onde as pessoas têm se distanciado do Senhor, onde cada um tem depositado sua esperança no seu próprio intelecto e na sua própria força. Que possamos, ó Deus, anunciar para este mundo que vive em miséria espiritual, que o Senhor Jesus Cristo pode lhes dar vida nova. Que o Senhor Jesus Cristo pode mudar-lhes a vida. Que o Senhor Jesus Cristo pode removê-los dessa miséria e assentar eles nos lugares mais altos. Nos usa, Deus, como agentes encorajadores de levar a palavra do Evangelho, que é vida. Pai, obrigado pela Tua palavra e fortalece a nossa fé. Pois assim, Deus, oramos ao Senhor, agradecidos pela ação do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém.